Amados, a paz, que Deus te abençoe. Nós vamos gravar um vídeo para o canal. Se você puder se inscrever e dar o seu like, fazer comentário também, eu te agradeço muito, tá bom? O texto que nós vamos ler está lá em Gênesis 3, versículo 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Querido, na sua opinião, qual é o verdadeiro sentido do Evangelho? Por que que Cristo morreu na cruz do Calvário? Por que que Cristo chamou 12 pessoas e ensinou aquelas pessoas ali, e através deles, né, a igreja cresceu, a igreja ela se expandiu, né? Por que isso? Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um plano, e os planos de Deus, ele jamais vão ser frustrados. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem vivesse eternamente do seu lado. Esse era o plano inicial de Deus. O que Satanás fez e o que ele tem tentado fazer, né, com o ser humano? Ele faz de tudo para que os planos de Deus não aconteçam na sua vida e não aconteçam na minha. Na realidade, quando ele aparece ali para Eva, né, e faz aquela proposta para Eva, ele estava pensando assim: Deus tem um plano, Deus tem um projeto de vida para eles, mas eu vou desfazer, eu vou tentar desfazer esse plano, esse projeto que Deus tem para o homem e que Deus tem para a mulher. É sempre assim. Querido, pense nisso. Nunca dê espaço para o inimigo das nossas almas. Porque todo plano e todo projeto que Deus tem para comigo e para com você, ele vai fazer de tudo para que a obra de Deus, para que o projeto que Deus tem na nossa vida, né, não seja consumado. Essa é a função dele. Desfazer todos os planos e todos os projetos que Deus tem para com a minha vida e para com a sua vida. Só que ninguém pode, querido. Ninguém pode impedir os planos e os projetos de Deus. E o que Deus faz? O homem peca, Deus mata um animal, né, sacrifica um animal e coloca vestimentas em Adão e Eva. Aquilo ali, Deus já estava dizendo o seguinte: esse é o primeiro sacrifício que eu estou fazendo. Por quê? Porque mais tarde eu vou enviar o meu filho para que o meu plano, né, seja concretizado. Qual é o plano de Deus? Que o homem volte para casa. O Evangelho, querido, é o projeto de Deus para a minha e para a tua vida, para que nós venhamos a voltar para casa, voltar para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. A morte de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, é Deus, né, nos dando uma oportunidade de novo de voltar para casa, de voltar para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. Querido, o Evangelho de Cristo, fizeram tanta coisa com o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é Deus dando uma oportunidade para o homem voltar para sua casa, voltar para o seu lugar de origem e ficar ali com ele eternamente. O Evangelho não é para te dar casa própria, o Evangelho não é para te dar um carro novo, não.
O evangelho é para te levar para casa. Crente não morre, crente volta para casa. Querido, quando eu crio essa ideia dentro de mim, que eu preciso estar firme na presença de Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus, porque eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que voltar para o meu lugar de origem, e o meu lugar de origem é na presença de Deus. O meu lugar de origem é eternamente glorificando e exaltando o Senhor. Querido, quando eu penso assim, querido, quando a minha mente me remete para as coisas do céu, quando eu consigo entender de fato e de verdade qual é o verdadeiro sentido do Evangelho, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa mais dependente de Deus, porque eu tenho a certeza que um dia eu vou voltar para minha casa de origem e que um dia Ele vai enxugar dos meus olhos todas as minhas lágrimas. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lamento, lá eu não vou precisar da luz do sol, porque a própria luz do Senhor vai iluminar aquele ambiente ali. Querido, pense nisso. O que fizeram com o Evangelho? Me dá tristeza quando eu vejo o que fizeram com o Evangelho. Transformaram o Evangelho de Cristo, o Evangelho, né? Essa palavra que salva, essa palavra que nos leva para casa. Transformaram ele em tanta coisa. Mas eu quero te dizer aqui, querido, que o Evangelho nada mais é do que o crente, do que o homem de Deus voltando para casa. Deus gerando recurso através do Evangelho para nos trazer para casa. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Que você possa se firmar nessa palavra. Um dia você vai voltar para casa. Em nome de Jesus. Amém.